Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa técnica que promete uma abordagem completamente nova para o trauma emocional. Algo que pode de fato mudar a vida das pessoas. Vamos entender juntos como isso funcionaria. E a pergunta que abre a nossa análise já é bem impactante, né? Será que é possível mesmo eliminar uma vida inteira de dor emocional em questão de minutos? Parece bom demais para ser verdade, mas é exatamente essa promessa que a gente vai explorar agora. Mas para entender a solução, primeiro a gente precisa falar do problema. Vamos começar com o que a fonte chama de fardo emocional, aquele peso que tanta gente carrega, às vezes por uma vida inteira. Olha, como o Alex da Silva Santos coloca aqui, essas experiências deixam marcas muito profundas. Claro, terapias e medicamentos são super importantes, ajudam a gente a lidar com as coisas, a seguir em frente, mas muitas vezes aquele sentimento original, a raiz do problema, continua lá, guardadinho no nosso inconsciente. E esse ponto é crucial. O verdadeiro teste é a memória. Se a lembrança de um evento ainda causa um aperto, um incômodo, qualquer coisa, é porque o sentimento negativo não foi resolvido de verdade. A fonte chega a sugerir que esses sentimentos guardados por muito tempo podem criar bloqueios profundos que poderiam, inclusive, estar ligados ao surgimento de doenças. Tá, mas e se existisse um jeito de apagar de vez essa impressão emocional? É exatamente aqui que entra a técnica chamada EMRT, que promete fazer isso. Vamos ver como ela se propõe a funcionar. O coração dessa terapia é uma ferramenta bem específica, as acosferas. Elas foram criadas por um pesquisador chamado Raul Breves e são basicamente pequenas esferas de vidro, pensadas para serem uma alternativa não invasiva que vai atuar direto na raiz emocional e energética dos problemas. E o que eu acho mais interessante aqui é essa comparação direta. Diferente da acupuntura tradicional, com agulhas, as acusferas não perfuram a pele, são não invasivas. A experiência é descrita como algo suave, seguro e com o foco total em resolver a causa profunda do problema, e não só aliviar os sintomas. E são essas esferinhas a base da IMRT, que é a terapia de reset mental instantâneo. A técnica, segundo o que a gente tem aqui, é bem direta. Usar as acusferas em pontos específicos da orelha para literalmente neutralizar a carga emocional de memórias, medos e outros sentimentos negativos. Então, como isso funciona na prática? Porque essa promessa de reset em minutos é realmente impressionante. Vamos dar uma olhada no passo a passo de uma sessão. Olha, o processo é surpreendentemente simples. Basicamente, são 3 etapas. Na primeira, a pessoa acessa a memória, o sentimento traumático, mas isso é bem interessante em silêncio, só para si. No segundo passo, o terapeuta aplica as ecosferas na orelha e, por fim, a terceira etapa, a reavaliação. A pessoa verifica se o sentimento mudou e o processo se repete até que a emoção negativa simplesmente desapareça. E aqui está o pulo do gato, o resultado final. A pessoa não esquece o que aconteceu, a memória continua lá. O que some é a dor, a angústia, o medo que vinha junto com aquela lembrança. A memória se torna neutra. Para a gente ter uma ideia do poder disso, a fonte traz um caso bem marcante. Uma mulher com uma depressão profunda depois da morte do marido. Em menos de meia hora de sessão, a angústia que a paralisava simplesmente sumiu. E ela conseguiu sorrir de novo ao lembrar dele. E não é só para luto ou tristeza. Tem outro caso aqui sobre claustrofobia, um pânico de elevadores, lugares fechados, que teria sido eliminada em menos de 15 minutos. Isso mostra como a técnica pode ser versátil e rápida. Ok, a gente ouve isso e parece até mágica, né? Mas será que tem alguma explicação científica por trás? Vamos ver agora a hipótese neurocientífica que a fonte apresenta para esses resultados. Bom, a teoria se baseia num processo que a neurociência chama de reconsolidação da memória. Funciona assim: quando a gente lembra de algo traumático, essa memória fica meio que editável por um curto período. E nesse exato momento, a nossa amígdala, o centro emocional do cérebro, está superativada. É nessa pequena janela de tempo que a IMRT atua. A hipótese é que o estímulo das acusferas na orelha consegue modular o nervo vago. E esse nervo é tipo uma super via de comunicação com o cérebro. Ao ser estimulado, ele daria um comando para acalmar a amígdala, diminuindo aquela resposta de pânico. E aí acontece o grande final. Com a amígdala mais calma, a memória guardada de volta no cérebro, só que dessa vez, sem a carga emocional negativa. É como salvar um arquivo de novo, mas sem a tag de perigo ou dor anexada a ele.
Bom, se a técnica é tão eficaz e pode ser replicada, o que isso significa para o futuro da saúde mental? É o que a gente vai ver na última parte da nossa análise. O impacto potencial é gigantesco. A gente já falou de traumas e fobias, mas a IMRT também é vista como uma aliada poderosa no tratamento da depressão. E talvez o mais surpreendente de tudo seja a aplicação em vícios. A Forte chega a relatar que ao tratar a dependência emocional por trás do vício, como o cigarro, as pessoas conseguem parar sem sofrer com a síndrome de abstinência. E isso não é algo que surgiu ontem. A formação de profissionais nessa técnica começou lá em 2008. De lá para cá, segundo a fonte, esses resultados vêm sendo replicados com milhares de pacientes. Ou seja, já tem mais de uma década de prática e observação. E tudo isso nos leva a essa pergunta final. Com resultados tão rápidos, tão profundos, atuando na verdadeira raiz emocional dos problemas e melhorando a vida de tanta gente, será que a gente está vendo o começo de uma nova era para a saúde mental? É uma possibilidade, no mínimo, fascinante para a gente refletir.